Minas Gerais é o berço dela e, através das artes, ela levou nossas serras, matas, rios e nossos risos para as telas. Artista premiada e reconhecida, ela traduz com as mãos, tinta e pincel, ideias e muito amor às tantas minas que existem. Com um nome tão nosso, ela levou o nosso nome para o mundo. Yara Tupinambá. Dona Yara, primeiro eu quero começar te agradecendo pela disponibilidade e a oportunidade de vir aqui no tribunal para conversar com a gente. Eu fico feliz de estar aqui também, porque há tempos que eu não revi o painel. E, orgulhosamente, eu sinto que ele é muito bom, como foi feito na época. Não houve nenhum deslize meu na época em fazer esse trabalho. Então, eu me sinto honrada de colocação no auditório do tribunal, que é um lugar importante, onde tem muita gente. Eu já vi algumas cerimônias aqui, sempre muitas pessoas admirando e vindo perguntar para mim o que era. Dona Yara, eu quero começar a nossa conversa te perguntando um pouquinho como é que a arte entrou na sua vida. Comecei minha vida, 7 anos eu já desenhava desesperadamente, entende? Com 10 anos eu já era uma boa desenhista. Com 12 a professora falou, olha, você tem que estudar mais tarde porque você tem um desenho muito bom. Com 16 anos eu vim para Belo Horizonte, no Sacré-Cœur, eu fui estudar no Sacré-Cœur Marie. A professora de pintura que meu pai contratou chamou meu pai 2 anos depois e falou, olha, ela tem muito talento aqui, eu não tenho nada para ensinar. O senhor leva para um professor que fica lá no parque chamado Guignard, ele pode ensinar ela. Então meu pai foi para ver a escola. Bom, na época, quando nós chegamos, o Guignard descia uma escadinha de madeira, era no fundo do Palácio das Artes, a escola, eram cômodos sem janelas, sem nada, que era o Palácio das Artes em construção. Tinha parado a construção e eles empurraram a escola para lá. Então era uma coisa bem de terceira categoria. Meu pai era diretor da Rede Ferroviária Federal. Quando ele viu aquilo, não, minha filha não fica num lugar desses, não. Mas eu chorei, gritei, esperneei uma semana, até que no final das contas, ele falou assim, não, então eu vou por 1 mês. Minha tia falou, deixa ela ficar lá 1 mês e vai embora. Então meu pai falou, então vai, fica 1 mês. Esse mês está até hoje. Né? Então foi assim que eu entrei na escola. Minha carreira, evidentemente, começou na Escola de Belas Artes com Guignard, como professor. Vamos falar um pouquinho sobre esse contato, porque Guignard também é um grande artista. Foi o mais importante artista de Minas e do Brasil, dos mais importantes, ao lado de Portinari e de Cavalcante, é a tríade, né? Da pintura brasileira. Bom, ali, o Guignard, como professor, ele nos levava no parque e papel na prancheta e você desenhava. Às vezes, levava 3, 4 aulas para você completar um pedaço. Depois ele chegava, ele cortava o papel, fazia um triângulozinho, e aí ele ia olhando. Bom, bom, bom. Ele tinha dificuldade de falar, bom, joga, fora, fora. Tirava fora. Então você aprendeu, desde muito cedo, ter uma crítica feroz. Né? De um grande mestre. Nós não tínhamos elogios, não. Ele falava bom, 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 e o resto joga fora. Então, foi assim meu aprendizado. Ali, eu fiquei com ele 6 anos. Nesse intervalo, também nós, alunos, conseguimos contratar a Isabel Pedrosa, que era uma gravadora, boa gravadora do Rio de Janeiro, para ensinar a gravura. E eu fui a aluna que mais se destaquei com ela. Né? Tanto que depois ela falou, não, Yara, você continua aqui ensinando a gravura. Bom, a gente ensinava de graça, né? Porque não tinha possibilidade nenhuma, o Guignard não tinha menor senso prático, ele mesmo pouco ganhava da prefeitura como professor comum, e nós que trabalhávamos lá e desenhávamos também, fazia tudo de graça. Ali eu fiquei dando aula, já na minha turma, Álvaro Apocalipse, eu, Jabas Juarez, e o Wilde Lacerda. Isso foi em 1959, eu entrei na escola em 56, 55, 56. E isso que eu estou falando já foi mais ou menos em 1960. Então,
eu já estava dando aula de gravura na escola, quando a universidade criou o curso de Belas Artes. O Álvaro foi o primeiro aluno, professor, que saiu da escola e foi dar aula na universidade. E eu fui a segunda. 6 meses depois, me chamaram também para iniciar a aula de gravura na universidade. Então, na verdade, eu fiquei na universidade a partir dos anos 60 até me aposentar, né? Minha vida aí transcorreu. Eu, Álvaro, Haroldo Matos, Java Juarez. Então, nós constituímos um corpo expressivo de alunos que deu a estrutura para a Escola de Belas Artes, como ela é hoje. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os trabalhos que você desenvolveu durante esses anos todos. É evidente que você retrata Minas Gerais em muitas das suas obras e consegue representar o estado todo nessa grandiosidade, nesse estado continental que a gente tem, né? As tecelãs do norte, as nossas matas aqui mais para o sul, na zona da mata. O que te encanta em Minas Gerais para você ter o prazer de levar o nosso estado para as telas? Olha, eu sempre achei importante, eu, Álvaro e Jarbas, eu estou falando de 1960, né? No auge das mudanças já políticas e tudo, nós que tínhamos uma consciência que era importante trabalhar sobre Minas Gerais. A geração anterior, Maria Helena, Andrés, Marcelo, eles tinham se encantado muito com a abstração, que na verdade é um estudo de forma e cor, mas não tem nenhuma mensagem política. Nossa geração achou que devia ter uma mensagem política e social. Então, nós todos começamos a trabalhar dentro desse rumo, né, de coisas. Portanto, minhas primeiras coisas foram sobre figuras de Minas Gerais, sobre as figuras de Minas Gerais. Depois eu fiz ciclos, eu trabalhei por ciclos, né? Eu fui para o Jequitinhonha e dali eu tirei uma fase importante, que foi a fase do Vale do Jequitinhonha. Depois eu fui para siderurgias e tirei uma série importante sobre cirurgia. Sempre vendo o que Minas tem de riqueza pessoal, como eu coloco no próprio painel aqui do tribunal, né? Então, essas fases todas foram bem conscientemente políticas. Nós queríamos deixar uma mensagem sobre Minas Gerais. O Álvaro trabalhando sobre as figuras todas ali do ciclo de Lagoa Santa, do pessoal vagabundo que toca viola na beira da praia, da lagoa, botequins, aquela coisa toda forte que ele fez. O Jarbas trabalhando sobre os cafezais e as pessoas que trabalhavam nos cafezais no sul de Minas. Então, nós todos tivemos essa consciência política, não é? De fazer alguma coisa sobre Minas Gerais. E isso demandou para mim uma importância fundamental quando o professor Gerson Bozon me chamou e falou: Yara, eu quero que você faça alguma coisa sobre Minas aqui na universidade. E eu, então, ambiciosamente, falei: eu quero painel lá na saída da reitoria. Ele falou: pode fazer. Quando ele falou pode fazer, eu apavorei. Falei: mas o que é que eu vou fazer? Eu falei: e agora? Então, uns 4 meses eu fugi do professor e ele falava assim: o que a Yara já definiu? Afinal, depois de muito estudar, eu falei: bom, eu quero fazer em Confidência Mineira. Por isso eu estudei em Confidência uns 6 meses. Eu até conheço bem a história de Minas, porque fui obrigada, né, a estudar para poder fazer essas coisas. E aí foi meu primeiro mural importante, foi esse da universidade, sobre a história de Minas, né, que era em Confidência Mineira. Pegando esse gancho aqui, fazer um passeio com a senhora sobre esse mural, que é um mural lindo, que fala sobre a construção e desenvolvimento do Estado. Eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho sobre esse mural aqui que a gente tem. Então vou virar um pouco para poder falar. Bom, eu começo Minas Gerais, selva, né? Ainda fechada. E ali, os índios lá em cima, que aqui habitavam em uma espécie de índio aqui, olhando para o futuro. Como vê, nós tivemos aqui muitos índios, que foram o início da civilização, à medida que os bandeirantes entraram e começaram a desbravar a terra.
Em seguida, vem a descoberta do ouro. Essa alegoria, assim, o ouro, você sabe que foi descoberto numa pequena regata, numa pequena fio d'água lá em Ouro Preto. Então, é o encontro do ouro, que vem chovendo sobre Minas, né? E nós temos a origem, então, do ciclo do ouro. Aí é o ciclo do ouro que vem através desses pedacinhos de ouro que vão entrando pelas águas afora. E é o encontro do trabalho. Depois eu vou ter Tiradentes chegando e falando um poema da Cecília Meirelles que fala, e Tiradentes, aí são as palavras, as palavras, as palavras. O que ele fez importante? A sua andança pelo Rio de Janeiro e por Minas foi propagando a ideia de liberdade, né? Então, são as palavras que valem muito dessa coisa. E ele carrega, evidentemente, a bandeira já da Inconfidência Mineira, que foi o símbolo da Inconfidência. Bom, resolvido o problema de libertação, vem, então, a vida do povo, né? Que eu foco sempre, como eu disse, Álvaro Jabas, tivemos muita preocupação em focar as pessoas mais simples. Então, eu sou de Montes Claros, portanto, eu gosto muito dessas festas de agosto, que são festas em comemoração a Nossa Senhora do Rosário, são festas tradicionais da cidade. Então, eles tocando tambores e chamando as pessoas para ver o que é Minas Gerais. Depois eu faço o trabalho das mulheres do Jequitinhonha. São as tecelãs do Vale, que foi uma fase importante, tecelãs e, do outro lado, ceramista também. Então, as mulheres trabalharam muito no Vale, sempre. Foi uma presença muito forte através da tecelagem, e com isso elas sustentaram as famílias durante meses, porque os homens iam para São Paulo trabalhar. Em São Paulo não havia trabalho no Jequitinhonha. Então, eles desciam e elas ficavam responsáveis. São as mulheres que sustentaram a vida do Vale. Depois já vem a riqueza de Minas. O que é? É a siderurgia, não é? É a siderurgia com o seu trabalho, com os seus operários e, acima de tudo, a figura da liberdade, né? Liberdade, abre as asas sobre nós, né? E conduzindo o pensamento mineiro para uma reflexão sobre toda essa dificuldade que foi até nós chegarmos nesse momento de pleno conhecimento político. Dona Yara, esse painel ele tem 27 anos, ele foi feito em 1996. Eu acho que um bom mineiro ele não perde sua essência, a gente é um povo reconhecido pela receptividade, pelas nossas festas religiosas, pela nossa cultura mesmo, as nossas artes. Continuamos a mesma, né? Exatamente, a gente não perde essa nossa essência mesmo. Se a gente pudesse dar uma continuidade na história desse painel aqui, qual seria o nosso próximo passo? Não, talvez desenvolver efetivamente a siderurgia, que eu acho uma das riquezas mais importantes de Minas, a indústria. E talvez focar alguma coisa, politicamente falando, eu teria que estudar, não é? Sobre o assunto também. Mas eu acho que seria ver já uma Minas mais moderna, mais atual. Porque aqui ficou Minas moderna, só a última cena, né? Para chegar ali. Eu desenvolveria, talvez, essa coisa toda da siderurgia, que eu acho que é o grande lance de Minas Gerais, ainda é o grande lance. Eu quero te fazer uma pergunta agora, assim, que pode ser muito abrangente. Se a gente pudesse definir o que é arte, para você, o que é arte? Olha, arte, antes de tudo, é um reflexo da alma de quem faz arte, entende? Quando nós nascemos com um dom, esse dom é uma coisa que foi dada por Deus. Eu tive uma avó que morou em Paris, a família de meu pai era uma família importante, elas moraram em Paris e ela estudou 15 anos em Paris. Ela morreu cedo, mas eu tenho desenhos dessa avó que são primorosos. Então, de todos os netos, filhos não saíram nenhum deles, mas saíram 2 netos. Eu, que saí com a pintura, e um
primo que faz maquetes da Bahia, é responsável por todas as maquetes da Bahia. Então, nós dois ficamos com essa herança, não é? A arte é sempre uma coisa que vem muito do fundo, mas vem de uma herança cultural também, sabe? Você nasce com essa possibilidade. Com 12 anos, o meu professor de desenho chamou meu pai e falou, olha, leva para uma escola melhor, porque eu morava em Itaúna, porque ela tem um potencial que eu não posso dar. Entende? Então, sempre eu tive essa possibilidade de ter um aprimoramento na medida que eu trabalhava. Eu sempre fui uma trabalhadora. Eu ainda trabalho uma média de 7 horas por dia hoje ainda. É um autor importante que tem história da arte. E ele termina o livro dele falando assim, não existe arte, existem artistas. Esses seres maravilhosos que, através de um olhar privilegiado, conseguiram ver o mundo. Né? E são esses seres que fazem a história do mundo e que nós recebemos de mãos abertas. Então, eu acho que é isso mesmo. Tudo que ficou do passado, através da Minas, através da obra do Aleijadinho, através das grandes igrejas pintadas, tudo isso foi obra de arte. Toniara, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, e parafraseando o que você disse no começo da resposta, que arte é a alma de quem faz, eu quero falar que a sua alma é muito linda, porque você presenteia a gente com esses trabalhos tão incríveis. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, viu? Eu me sinto honrada, estou encantada ainda com a conservação. A conservação dele é maravilhosa, é muito bem feita, né? E é um dos mais bonitos painéis que eu tenho. Eu acho que só a universidade é que tem a Inconfidência Mineira tão importante. Não, o Serpro tem também um painel muito importante. O painel da Assembleia também é muito bonito. Também. Mas esse, com essa cor, com essa vida, né, significou também muita juventude minha na época para fazer isso. Eu vou pedir para esse pequeno público que a gente tem aqui aplaudir a nossa artista, agradecer mais uma vez. Muito obrigado.